Bom dia, oitavo ano. Vamos começar mais uma aula de história. Hoje nós vamos começar corrigindo os exercícios da aula passada, de ontem, da nossa aula ao vivo. E após nós vamos terminar esse conteúdo sobre a questão das ideologias pan-americanas. Então vamos começar? Eu vou convidar todos vocês a abrirem a apostila lá na página 53 e nós vamos começar a correção dos nossos exercícios. Então, vamos começar com o exercício 10, onde a pergunta que deve ser respondida é a seguinte: quem foram os libertadores da América Latina? Então, os libertadores da América Latina, geralmente nós lembramos aí das grandes lideranças, né? Então, nós vamos colocar aqui as lideranças do México, que seriam o Padre Hidalgo, Padre José Maria Morelos, e até o próprio Guerreiro, né? Vicente Guerreiro, que vai ser o líder mexicano após a morte dos dois primeiros padres. Nós também temos a liderança de San Martín e de Simão Bolívar, que vão ser bastante importantes para várias lideranças, né? Eles vão ajudar em vários movimentos de libertação da América Espanhola. Entretanto, pessoal, a gente tem que lembrar que mesmo sendo grandes nomes da independência, todos esses futuros países tiveram movimentos de independência com bastante apelo popular, né? Então, se não houvesse participação dessas massas populacionais latino-americanas, nós não teríamos conseguido a liberdade, a independência desses países. E no finalzinho eu concluo lá, portanto, os libertadores então da América Hispana foram todos aqueles que participaram nos movimentos, sejam eles lideranças ou não, certinho? Na questão 11, ela pede o seguinte: Simão Bolívar e San Martín são conhecidos como os principais libertadores da América do Sul. Entretanto, os dois tinham uma divergência de ideias. Qual era essa discordância? Nós vimos no finalzinho da nossa aula, né, pessoal? A gente viu que o San Martín era favorável à implantação de um sistema monárquico constitucional após a liberdade da Espanha, certo? Então, após nós conseguimos a independência da Espanha, os países que então se formavam deveriam implantar um regime monárquico constitucional. Já o Simão Bolívar, ele na verdade acreditava no sistema republicano, né? Esses países deveriam ter aí economias e políticas independentes, mas ele também acreditava na questão de uma união do povo latino-americano, né? União em qual sentido? Num único grande estado, num único grande bloco, né? Então, tá aí as duas principais diferenças. As próximas questões que foram pedidas para vocês como dever são a questão 14, que está lá na página 56. E nós vamos corrigir essa questão. Tem um texto para nós lermos, eu vou ler com vocês, um texto do famoso sociólogo brasileiro Darcy Ribeiro, e depois nós vamos para as alternativas. É simplesmente espantoso que esses núcleos tão desiguais e tão diferentes se tenham mantido aglutinados numa só nação. Durante o período colonial, cada um deles teve relação direta com a metrópole. Ocorreu o extraordinário. Fizemos um povo-nação, englobando todas aquelas províncias ecológicas numa só identidade cívica. Darcy Ribeiro, do livro O Povo Brasileiro, Formação e Sentido do Brasil. Após a conquista da autonomia, a questão primordial do Brasil residia em como garantir uma unidade político-territorial diante das características e práticas herdadas da colonização. Relacionando o projeto de independência à construção do Estado Nacional Brasileiro, a sua particularidade decorreu da
Bom, então no exercício 14, ele faz a gente relembrar da matéria anterior. Lembrando que a apostila faz um paralelo, né, entre a independência do Brasil e a independência dos países de colônia espanhola. E aqui ele está pedindo para a gente assinalar a alternativa que contém a particularidade brasileira entre a relação projeto independência e Estado Nacional. Vocês viram aqui que eu já dei uma erradinha, a questão certa, a alternativa certa é a E. A nossa particularidade ocorreu seguindo a afirmação de um regime constitucional monárquico que garantiu a ordem associada à permanência da escravidão. Por que essa é a nossa particularidade? Porque de muitos países que conseguiram a independência aqui na América de uma maneira geral, o Brasil manteve a sua organização e administração interna. Né? Então, a gente continuou sendo uma monarquia constitucional nesse momento e nós fizemos a manutenção da mão de obra escrava. Né? Se a gente comparar com outros países da América do Sul, nesse caso eles mudaram essas preposições. Né? Muitos deles tornarão-se repúblicas e vão abolir a escravidão até mesmo durante as guerras de independência. Coisa que o Brasil só vai fazer 1 ano antes do fim da monarquia brasileira. Né? A monarquia chegou ao fim em 1889 e nós vamos abolir a escravidão de fato só em 1888. A próxima questão é a 16. Se encontra aí na página 57. Temos também um texto para ler. Um texto pequeno, introdutório. Nós vamos ler juntos. Em 1822, a América Espanhola, de independência conquistada em oposição à sua metrópole e suas cortes, em muitos aspectos tido por opressoras, agora plenamente reconhecida por uma potência de primeira grandeza, como eram os Estados Unidos, oferecia um modelo para a independência do Brasil. Texto de João Paulo Pimenta no livro A Independência, o Brasil e a Experiência Hispano-Americana. O caráter exemplar que a independência da América Espanhola representou, segundo o texto, para aqueles que lutavam pela independência do Brasil, pode ter significado, por exemplo, Então, nós temos que assinalar a alternativa correta com referência ao exemplo que foi dado pela independência da América Espanhola. E a alternativa certa é a C. Esse exemplo pode estar contido na disposição de defender princípios emancipacionistas e enfrentar militarmente e politicamente as forças da metrópole. Nós vimos que Dom Pedro I fez isso, né? Ele manteve, com a ajuda tanto da Dona Leopoldina, sua esposa, quanto do seu primeiro-ministro, José Bonifácio, eles conseguiram manter a defesa desses princípios de emancipação de Portugal. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Quando nós falamos sobre defesa de emancipação, no caso principalmente do Brasil, nós estamos nos atendo única e exclusivamente na ideia de acabar com a dependência portuguesa. De maneira nenhuma nós estamos falando sobre liberalismo, iluminismo ou, por exemplo, o término da monarquia, certo? E Dom Pedro também conseguiu manter essa característica de enfrentamento militar e político. Ele fez o enfrentamento desses dois âmbitos, certinho? Bom, dever corrigido. Vamos entrar então no nosso último capítulo da apostila. O nosso tema da aula 20, aula de hoje, pensadores pan-americanos. Nós já tivemos uma introdução sobre o que é esse pensamento pan-americano e até mesmo de algumas pessoas que tinham esse tipo de pensamento. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessas ideias. Então, para isso, eu vou compartilhar aqui a apostila com vocês, certinho? Bom, pessoal, eu estou compartilhando aqui a apostila com vocês. Vocês podem ver que eu estou lá na página 53 da nossa apostila.
Vamos falar então sobre aí o pan-americanismo, né? O pan-americanismo, como vocês podem ver aqui no texto, já fizeram leitura prévia dele para essa aula. Ele nasce aí com ideias políticas de Simão Bolívar, né? Ele era um venezuelano, como nós vimos, ele ajudou em vários movimentos, não só no da Venezuela, e a sua corrente de pensamento era que dentro dos movimentos de independência da colônia espanhola, haveria essa ideia visando, no final, criar um único Estado independente, né? Mas nessa introdução aqui do nosso capítulo, finalzinho do nosso capítulo 3, fica claro que essa ideia fica muito famosa, o pan-americanismo, no Simão Bolívar. Mas isso não significa que, de fato, a ideia nasceu com ele. Nós vamos ver outras pessoas, né, que tinham essa mesma ideia. Então, vamos aqui para baixo, na nossa apostila, página 54, e nós vamos ver um dos primeiros a pensar nessa ideia, bem antes do Simão Bolívar, seria o padre Alexandre Gusmão. O padre Alexandre Gusmão, pessoal, ele era português, tá? E ele veio aqui para o Brasil. Então, esse homem, que até era secretário do Dom João V, lá em Portugal, pai de Dom João VI, também foi um dos homens que ajudou a elaborar o Tratado de Madrid. Para quem não lembra, o Tratado de Madrid foi aquele que definiu as fronteiras portuguesas aqui no Brasil, né? Nós ainda éramos colônia de Portugal. E ele foi um dos primeiros que davam indícios dessa ideia, né? Não fica muito claro, nem tão específico quanto os outros, mas ele é o primeiro a dar essas pistas de que era possível fazer aí uma união dos territórios aqui na América, ainda durante o período colonial, e que mais tarde viria a ser um único país. Depois do padre Alexandre, nós temos um homem de elite, um advogado agora em terras peruanas, que é Pablo Olavide. Pablo Olavide, ele organizou a famosa Junta da Cidade e Províncias da América Meridional. E esse homem, ele ficou bastante famoso pelas ideias de estimulação da independência das colônias espanholas aqui, né? E ele tinha um empreendimento, ele tinha ideias realmente de criar um conjunto a partir da união de todas as sociedades que aqui estavam na América do Sul, tá? É claro que nesse momento as ideias dele excluíam, por exemplo, a América Central e o México, já que a América Central e o México já estavam passando pelos seus movimentos de independência, tá? Então, esse líder crioulo, esse líder burguês aqui na América Espanhola, pensava na questão da união do restante dos territórios que ainda não haviam entrado em conflito de independência. Já na Venezuela, nós temos aqui o Francisco Miranda. Ele vai apresentar uma ideia bem diferente, é uma ideia de união não só geográfica, mas administrativamente também. Ele seria aí o idealizador de um império americano livre e multirracial, né? Então, nós teríamos aí uma América que se estenderia desde o território que hoje é o Mississippi, nos Estados Unidos, até a Argentina, próximo da região do Prata. Então, seria um território bastante grande, né? Na visão do Francisco Miranda. Ele queria criar aí uma união de solidariedade entre esses territórios, para que a gente pudesse não só se unir contra a dominação que a Europa estava exercendo aqui na América do Sul, mas também para que a gente pudesse manter a paz, estimular a paz aqui no território, né? Depois dele,
nós temos ainda dentro das elites crioulas aqui dos territórios espanhóis, Juan Martins Rosa, que foi até autor da Declaração dos Direitos dos Povos Chilenos, como vocês estão vendo aqui. Ele também defendia a criação e a união e solidariedade dentro de uma união confederativa, né? Vejam que o Juan Martins, ele está se baseando bastante nos Estados Unidos, né? Então ele queria uma América confederativa. Após a sua morte do Juan Martins de Rosas, nós temos o Bernardo O'Higgins. Ele também vai dar continuidade à ideia do Juan Martínez dentro da criação de uma confederação dos territórios espanhóis. Agora sim, nós temos, depois do Juan e do Bernardo, que são dois chilenos, nós temos o movimento argentino de San Martín. San Martín, ele tinha a ideia de realizar um congresso pan-americano. E nesse congresso é que nós teríamos condições de fazer a organização para essa união. Inicialmente, ele queria uma união militar, né? Para conter as investidas da Espanha, tá? E lutar pela independência. Tanto é que nós vimos na aula passada que o San Martín, na verdade, defendia uma monarquia constitucional aqui, né? Que os países adotassem uma monarquia constitucional. Então, fica bem claro que a ideia do San Martín para a criação do Congresso Pan-Americano é para organizar as forças contra a Espanha, tá? Não tem uma ideia fixa de território unificado. Bom, nesse meio tempo, surge então a ideia do bolivarismo. A ideia do bolivarismo vai surgir com o famoso Simão Bolívar, daí que deriva o nome, né? Bolivarismo, Simão Bolívar. E o que ele queria, pessoal? Ele também é venezuelano e a ideia dele era de dirigir a independência de diversos países da América do Sul, fato que ele conseguiu, mas nós vamos ver que ele tinha uma ideia de unificação territorial, né? Então, olha só, a ideia dele até deu certo. Eles conseguiram criar a famosa Gran Colônia no ano de 1819, né? Só que assim, após a morte também do Simão Bolívar, o território se dividiu em três, que hoje nós chamamos aí de Colômbia, Venezuela e Equador. Né? Então, após a morte, eles eram a Gran Colônia, mas após a morte do Simão Bolívar, eles se dividem, né? Também teremos o Panamá, que vai se dividir, vai sair do território que hoje é a Colômbia, né? Haveria aí essa questão. Bom, qual que é a tentativa do Simão Bolívar, né? Vamos lá para a página 55. A tentativa do Simão Bolívar, pessoal, ela fica muito clara no ano de 1824. Por quê? Porque é quando ele inicia o movimento de convidar as lideranças dos territórios para se reunir de fato em uma confederação. E onde que ele vai fazer, né, esse convite, essa reunião para que isso acontecesse? No famoso Congresso do Panamá. O Congresso do Panamá reuniu os seguintes países, pessoal: a Gran Colômbia, o México, o Peru, a Guatemala e a Bolívia. Vejam que na Gran Colômbia a gente está falando de vários países, né? Ficou claro aqui em cima que seria a Colômbia, a Venezuela, Equador, Panamá, que depois, mais para frente, vai se dividir, né? Até então ele era só território colombiano. Qual que era a ideia, pessoal, nesse congresso do Panamá? Essa reunião, ela serviria para aprovar algumas medidas, e isso vai ficar certo mesmo, nós vamos ver aqui embaixo quais são, mas a ideia maior defendida nesse congresso pelo Bolívar era a da criação de uma confederação de países hispano-americanos livres e independentes. Então, tecnicamente, ele queria mesmo fazer uma união aí
econômica, administrativa e nacional com os territórios que já haviam conquistado a sua independência. No caso, ele não vai conseguir. Nesse intuito, nesse episódio, vai ser um fracasso. Mas, ao mesmo tempo, ele vai aprovar várias medidas, né? Como eu vou colocar aqui para vocês: abolição da escravidão, compromisso com a paz, tratado de união militar entre os países para defender a América, né? Só que o que acontece, pessoal? Por que vai ser um fracasso total? Não só pela ideia que eu já disse que não vai ser colocada em prática, que é a criação de um território unificado, mas nenhuma dessas medidas de fato vão ser colocadas para funcionar, né? Na verdade, nada foi concretizado, nada que o Congresso do Panamá conseguiu aprovar foi usado. Isso foi até uma vitória para os Estados Unidos e para o Brasil. Por quê? Porque nós éramos avessos à ideia de uma criação de uma confederação. Por quê, pessoal? Por essas razões aqui, ó. O Brasil temia ter um vizinho forte, republicano e com mão de obra livre, né? O Brasil ainda era uma monarquia, né? Nós já éramos independentes, mas ainda éramos uma monarquia e trabalhávamos com a escravidão. O segundo, que é os Estados Unidos, não gostava dessa ideia porque os Estados Unidos ainda mostrava tentativas, ideias de expansão territorial. Tanto é que ele vai expandir, né? Parte do que hoje é o território dos Estados Unidos, por exemplo, o Texas, não era estadunidense, era mexicano, né? Então, vai haver aí uma expansão territorial, feita em grande parte por tratados, mas vai haver. E se houvesse essa unificação, isso não poderia acontecer. Então, não era interessante para os Estados Unidos, né? Nem para o Brasil, como eu falei, né? Bom, esse tipo de congresso, pessoal, ele vai acontecer ao longo de muitos anos, vão ser mais de 40 anos de congressos que vão acontecer em Lima, vão acontecer em Santiago, vão acontecer na Argentina, Montevidéu, Caracas, mas infelizmente todas essas reuniões ao longo de todos esses anos chegou até a propor o famoso Código Interamericano, mas não houve encontros seguintes. O último encontro foi esse de Montevidéu, em 1888, no mesmo ano em que a gente vai assinar a libertação dos escravos, mas, de maneira geral, as ideias de pan-americanismo fracassaram, né? Existe a solidariedade entre os países da América do Sul, principalmente aqueles que falam a língua espanhola. Essa solidariedade existe, mas a ideia da união pan-americana mesmo, não, né? Uma outra coisa aqui para a gente finalizar é que as ideias do Simão Bolívar seguem aí como uma doutrina política até hoje, né? Sendo o exemplo aqui, ó, o bolivarianismo, tá? Apesar dessas ideias de bolivarianismo se distinguirem do famoso movimento bolivarismo, né? Então, veja bem, o movimento do bolivarismo, que é esse aqui embaixo, bolivarismo, tem a ideia da unificação territorial por trás disso e essa ideia já não é mais pensada. O que é pensado no bolivarianismo, que é a doutrina que nós temos hoje, doutrina política, seria a ideia de unificação econômica, né, de ajuda militar. Tanto é que essa concepção do bolivarianismo vai ficar famoso em vários líderes, que creio que vocês já ouviram falar, né? Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales, né? Que são líderes de países aqui da América do Sul que falam a língua espanhola e que seguiam aí a ideia do bolivarianismo, como doutrina política. Certinho?
Bom, pessoal, se vocês tiverem dúvidas sobre essa matéria, por favor, entrem em contato comigo, né? Lembrem que os deveres estão aqui nesse post, ele é um post de atividade, portanto, os deveres devem ser anexados aqui. Eu reforço que eu não estou recebendo deveres por e-mail ou por WhatsApp, só pela plataforma digital, certinho? Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.